Glória a Deus, culto de Santa Ceia, um culto especial, tanto quanto todos os outros cultos são especiais, mas o culto de Santa Ceia é um culto diferenciado, é um culto que nos remete a lembrar de onde nós viemos, lembrar do sacrifício de Cristo, lembrar da promessa do Senhor, lembrar que Ele é a nossa esperança, lembrar que Ele nos prometeu e Ele está vivo e está aqui conosco, aleluias. Meus irmãos, eu vou ler a palavra do Senhor aqui para ganhar tempo, para a gente correr, que é culto de Santa Ceia, é uma palavra breve, mas uma palavra que vai ficar no coração de cada um. A palavra está em João 6, capítulo 6, versículo 53. E disse-lhe Jesus: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Glória a Deus. Até aqui, meus irmãos. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Deixa eu pegar os meus bolsos. Meus amados, é um privilégio muito grande poder estar aqui com os irmãos, fazendo parte dessa comunhão, participando dessa mesa abençoada. Eu já senti a presença do Senhor hoje aqui. Hoje nós tivemos um culto abençoado, aliás, uma escola dominical abençoada, na qual fala exatamente sobre a ressurreição de Cristo. E aqui, quem esteve aqui voltou para casa cheio da graça, cheio da palavra, do alimento, que é a palavra do Senhor. E eu estava até comentando que não é coincidência, é propósito de Deus. Como que uma lição na qual fala da ressurreição de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, culmina de ser no mesmo dia da Santa Ceia. Glória a Deus. Meus irmãos, a Santa Ceia do Senhor é um momento em que nós devemos refletir, como eu disse, é um culto mais que especial, é um culto diferenciado, é um momento de comunhão. Nós já tivemos aqui irmão pedindo perdão, é um momento de pedir perdão, é um momento de perdoar, é um momento em que nos traz a memória daquilo que Cristo nos ensinou acerca da Santa Ceia. Porque é um culto em que a gente faz uma retrospectiva, um mês, para poder participar dessa ceia. Ceia essa que nos faz lembrar do sacrifício do Senhor. E da mesma que Ele prometeu que a última ceia, em memória dEle. E prometeu também que nós iremos ter uma ceia direto com Ele no céu. Quando a gente fala de Santa Ceia, a gente começa a repensar nas nossas atitudes, no que nós fizemos. Mas nós devemos fazer isso, não é só no culto de Santa Ceia, todos os dias. Porque a qualquer momento o Senhor retorna para buscar a sua igreja.
E nós devemos estar como? Diante de Deus. A morte de Jesus Cristo ali na cruz foi uma troca incomum, injusta. Jesus foi trocado por um ladrão, por um bandido. Quem deveria estar naquela cruz era eu, era você. Um justo foi castigado, levado a sofrer tanta humilhação por um pecador. Eu costumo dizer que a Santa Ceia representa o amor sublime, o maior amor de todos os amores. Porque dar a sua vida por alguém que você não conhece, ainda conhecendo que este alguém é pecador. Somente Jesus Cristo fez isso por nós. Em Isaías 53, 4, 8, Isaías 53, 4, 8, diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, Ele não abriu a boca. Meus irmãos, eu posso imaginar a cena. Um homem puro, íntegro, justo, sendo agora injustiçado pelos homens, sendo preso sem cometer crime. E ali fizeram de todas as maldades que você possa imaginar. Cuspiram em seu rosto, bateram, humilharam, blasfemaram contra ele. E ele quieto estava e quieto continuava. Porque Jesus sabia que não seria fácil. Quando Jesus se retirou ali no Getsemane, o temor era tão grande do que ele viria passar, que ele em oração ao Pai, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia faça a tua vontade, não a minha. Porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Mas o Senhor está falando essa noite que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E como se não bastasse, colocar uma coroa de espinho sobre a sua cabeça. E zombavam-se dele. Mas o Senhor não abriu a boca. Aleluias. Em Mateus 26, 45, ele sentado ali àquela mesa com seus discípulos, ele anuncia o que estaria por vir sobre a sua vida. E ele diz: eis que é chegado a hora em que o Filho do Homem será entregue aos pecadores.
Você já imaginou uma missão dessa sobre os nossos lombos? Quem de nós suportaria? Então, um culto de Santa Ceia, meus irmãos, é um memorial. Assim como ele ensinou, nós devemos fazer. Tempos em tempos, até que ele venha. E nós não devemos esquecer do sacrifício do Senhor naquela cruz, por mim e por você, dando a sua própria vida para nos salvar, para nos dar a condição de estarmos aqui esta noite, participando deste banquete. A mesa significa comunhão. Em nossa mesa, nós queremos levar apenas pessoas que representam algo em nossas vidas. Quando nós fazemos um banquete em nossa casa, nós pensamos logo nas pessoas mais próximas, aquelas que nós julgamos mais importantes no rol da nossa vida. Olha que privilégio! De repente você vai fazer uma festa, dar um banquete, e de quem você vai se lembrar? Das pessoas mais amadas, daquelas pessoas que você mais gosta. E Jesus Cristo preparou esse banquete e nos convidou. Aleluias! Porque nós somos privilegiados, nós somos escolhidos por Ele para estarmos aqui. Meu Deus, imagina chegando na porta do céu, sendo recebido pelo próprio Jesus. Entrai por esta porta. Aleluia, bendito do meu Pai. Glória a Deus, você que perseverou, você que permaneceu, você que venceu. Jesus disse que Ele venceu e nós também venceremos. Aleluias. É momento de comunhão, é momento de arrependimento. Se não houver arrependimento, não há santidade. Sem santidade, não ver a Deus. Aleluias. É um momento de reflexão. Aleluias. É um momento de renovação. Renovar os nossos votos com o Senhor Jesus. É um momento de pensar em unidade. O que significa unidade? Unidade quer dizer que nós somos um corpo, um único corpo. Nós somos membros desse corpo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, é uma unidade, a igreja é uma unidade. E nós, como membros, nós devemos amar o irmão, amar o próximo como a nós mesmos. Não desejar para o outro o que nós não queremos para nós. E tudo que a gente pensar de bom para nós, nós também desejamos para o próximo. Isso é a essência do amor de Cristo em nós. A palavra diz que todo membro que você imaginar que existe no corpo, tem a sua importância no corpo. Aleluias. É momento de adoração, de se lançar nos pés do Senhor. Você que veio adorar, meus irmãos, me faltou voz hoje aqui neste lugar para glorificar a Deus. Aleluias. Meu Deus, quando a irmã Eline cantou esse hino, quando esses jovens cantaram aquele louvor, eu senti a presença de Deus tão grande que se eu tivesse asas, eu estaria como aqueles anjos, voando para lá e para cá e dizendo: Santo, 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 a canção de Apocalipse. Porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória, aleluias. Meu irmão, é tempo de sacrifício. A palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas quando eu falo aqui em sacrifício, é em se esforçar para
Ouvir para obedecer a voz do Senhor e fazer a sua vontade. Você que faz parte do louvor, você deve sacrificar o seu tempo, a sua adoração e trazer a Cristo como sacrifício, aleluia. Você que trabalha na casa do Senhor, seja lá em qual departamento, é um sacrifício que você presta ao Senhor. Não fazeis as coisas com contendas ou murmurações, fazer por amor, como o nosso rei Davi diz: me alegrai todas as vezes que for à casa do Senhor. Entrai na casa do Senhor com um cântico novo, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, mas o culto de Santa Ceia também nos faz lembrar da morte de Jesus, do sofrimento, da morte de cruz, aleluias. Mas também a palavra diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. O Senhor ressuscitou e está vivo e está entre nós. Assim ele nos prometeu que estaria com nós até os últimos dias de nossas vidas. Pode vir tempestade, dificuldades, aflições, mas nós estamos na videira, aleluias, que é Jesus Cristo. E Ele nos renova hoje a esperança. Ele também renova hoje aqui a nova aliança. Aleluias. E para finalizar, meus irmãos, eu quero deixar um versículo que está em 1 Coríntios 15, 14. Aleluias. 15, 14, 1 Coríntios. Glória a Deus. Que diz assim: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, aquele que não crê na sua ressurreição, tudo é em vão. Por isso, essa noite nós estamos aqui para glorificar e dizer que Ele está vivo. Vamos fazer um combinado? Eu quero que toda a igreja canta só esse refrão comigo. Porque Ele vive, posso crer no ar. Somente creias. Porque Ele vive, não há temor. Não há, mas eu tenho a certeza dentro de você, eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus, Jesus, devido está. Aleluia, que Deus abençoe a igreja, amém? Obrigado pela oportunidade.